Oi, librianos! Como que vocês estão, gente? Eu desejo que todos estejam muito bem, Libra. Sejam todos muito bem-vindos aqui à sua leitura geral, intuitiva e atemporal. Não vai ressoar com todo libriano, tá? Então pega somente o que faz sentido aí pra você, Libra. Librianos, a leitura aqui pode servir para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente ou Júpiter no signo de Libra e também para quem tem Sol na casa 7, Libra. Na descrição do vídeo tem o meu e-mail para informação sobre consultas particulares e também tem o link da nossa nação jupiteriana, que é uma comunidade de cursos voltada aí para cursos de autodesenvolvimento, espiritualidade, neurociências e vai ser uma plataforma aí constantemente atualizada, tá bom? Libra, olha gente, acho que eu estou meio perturbadinha. Bom, Libra, então te convido também a se inscrever no canal, deixar o seu like, Libra, o seu comentário, né? A sua interação é sempre muito importante, ajuda o canal a continuar crescendo e é uma energia de troca aí também, tá bom? E define a ordem de postagem dos vídeos, né? Bom, Libra, a nossa reflexão desta semana, ela está em Provérbios, capítulo 3, versículo 5, que diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoie em tua própria sabedoria. Então, esta palavra, Libra, ela nos traz a necessidade da gente confiar 100% naquele que é digno de 100% da nossa confiança, que é Deus. Porque a nossa sabedoria, o nosso conhecimento, ele é falho e ele é limitado. Então, de tudo que nós estamos passando na nossa vida, de todas as situações que nós estamos vivendo, nós não temos acesso a todas as respostas do porquê aquilo acontece, né? Então, nós não temos acesso a tudo isso. Só quem sabe tem todas as respostas é Deus. Então, nós precisamos crer que tudo aquilo que nós estamos vivendo tem um olhar também da espiritualidade. Não existe nada que não passe pelo olhar de Deus. Então a gente precisa confiar que existe algo maior do que nós, algo maior do que a nossa capacidade de entendimento, olhando por nós e no momento certo a divina providência ela nos alcança, ela age na nossa vida, né? E a gente precisa se despir da necessidade de ter todas as respostas, porque nós não temos, nós somos limitados. Então a gente precisa aí ter essa humildade e saber que nós não sabemos tudo, né? Bom, então é isso daí, librianos, a mensagem da semana. Vamos ver aqui, Libra, qual arcano vai reger a sua semana, Libra, os próximos 7 dias aqui, a partir do momento que você chegar aqui nesse vídeo. Ok, universo, para Libra, qual a energia, o arcano que vai reger a semana dos librianos? Libra de Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. O arcano da semana para Libra. Libra de Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter e Sol na casa 7. Qual arcano vai reger o universo? A semana destes librianos, na qual este vídeo aqui será destinado para Libra. O arcano da semana, 8 de copas. 8 de copas com 7 de copas. Os enamorados. Bom, aqui 7 de ouros aqui, 7, 7 aqui. Então, alguns librianos aqui podem ter número 7 ou 8 forte no seu mapa numerológico aqui também. É uma semana, Libra, onde você vai tender a fazer um movimento emocional, né, falando, não necessariamente um movimento físico. Para alguns pode ser, para outros é um movimento emocional. Eu deixei de pensar em tal situação, eu deixei de colocar energia em tal situação, eu deixei de colocar o meu sentimento naquela pessoa, né? Tem uma desistência aqui, tá? Aqui alguns librianos vão entender esta semana que talvez o mais, como é que eu vou dizer aqui? Talvez o caminho mais fácil ou mais correto, não sei, é um caminho de desistência. Desistir de alguém, de uma conexão. Então, tem libriano aqui saindo fora de uma conexão ou uma possibilidade afetiva. Tem libriano aqui desistindo de crush ou fazendo seleção de possibilidades afetivas. Aqui tem libriano aqui, parece que no aplicativo de relacionamento, né? Tem librianos aqui com a agenda cheia. E é uma semana que me parece que você vai
estar analisando quais são as possibilidades que, de certa maneira, parece que não vai dar em nada. Então, tem você descartando possibilidades de relacionamento. De repente, você está conversando ali no aplicativo, sei lá, com 2, 3, 4 pessoas, e aí, de repente, você pensa, não, o fulano, o X, e não tem jeito não, por causa disso, disso e disso. Então, não vou nem ficar mais cogitando possibilidade de me relacionar com essa pessoa, não. Então, vou deixar isso pra lá. Então, tem isso daqui. Tem os librianos aqui tomando um posicionamento de parar de colocar sentimento ou parar de colocar sentimento em uma possibilidade. Parece que você tem outras possibilidades aí. E aí podem ser outras possibilidades de relacionamento, outras possibilidades de trabalho, ou outras possibilidades de resolver um conflito, uma situação familiar. Você vai perceber que, bom, existem outras possibilidades melhores para eu fazer isso, etc. Vamos ver aqui, Libra, qual o desafio da semana? Qual o desafio, universo, para Libra? Qual o desafio da semana para os librianos? Desafio ou bloqueio da semana para Libra? Desafio ou bloqueio da semana para Libra? Desafio ou bloqueio da semana para Libra? Desafio, universo, para Libra. 8 de paus. 4 de ouros. 9 de ouros. 4 de ouros e 9 de ouros. O desafio aqui para alguns librianos parece, Libra, do ponto de vista afetivo, o desafio pode estar relacionado às distrações afetivas que te distanciam cada vez mais do seu crescimento material e financeiro. Porque aqui nós temos o 4 de ouros e 9 de ouros. E é o desafio. Então, tem um libriano aí que pode estar com um desafio na vida financeira, laboral, profissional, um desafio de crescer, um desafio de ganhar uma promoção, um desafio de bater aquela meta, um desafio de receber destaque, o chefe te enxergar no local de trabalho, um desafio, sei lá, de crescer o seu negócio. Está com desafio. E por que você está com desafio? Para alguns é pelo excesso de distração. E essa distração, ela pode ser libriano que está ali em contato com crush, toda a vida ali mandando mensagem, curtindo foto, barará, aquela coisa toda. Para alguns librianos pode ser isso daqui, tá? Tem uma coisa assim de muita instabilidade emocional também. Então, o desafio ele pode estar relacionado à instabilidade emocional, perda de energia. Tem libriano que está perdendo foco com muitas tarefas ao longo do dia, muitas coisas, muitas distrações. E essas distrações podem ser de toda natureza. Pode ser um libriano, sei lá, que está com distração, vendo muita série. Mas ao mesmo tempo eu quero crescer profissionalmente, mas eu não consigo deixar esse hábito para trás. Então eu estou perdendo energia. Eu estou muito ativo no meu dia, mas ao mesmo tempo não é uma energia que está sendo produtiva para mim. Né? Então tem libriano aí com foco com problema nisso daí, tá, gente? É o desafio aqui. Cuidado com a dispersão de energia, tá? Que seja em qualquer área da sua vida. Tem libriano desperdiçando energia aqui. Ou para outros, desperdiçando oportunidade de crescimento. Então, toma cuidado para essa semana você não fazer escolhas imprudentes na sua vida profissional, tá? Principalmente se você é um libriano que está esperando respostas de trabalho no sentido de... você mandou currículo, aí vamos supor que você é chamado para 2, 3 entrevistas. Analise bem qual é o cenário de cada empresa e qual atividade que você, de repente, sentiria mais satisfação em realizar. Porque tem uma coisa assim de perder o foco aqui. Perder o fio da meada. Ok, universo. Qual a energia positiva? O que tem de positivo aqui? O que tem de positivo aqui para Libra? Positivo na semana
Positivo na semana para os librianos. Positivo, Cavaleiro de Espadas. Ação focada. Abundância. E eis que a abundância chega. É foco direcionado aqui, tá, Libra? A energia da sua semana é foco direcionado aqui. A abundância vai chegar. Aqui a abundância vai chegar para você. Tem no seu caminho aqui possibilidade de crescimento essa semana. Fluxo de dinheiro, pagamento de dívidas, oportunidade de trabalho se você está desempregado, crescimento da sua atividade laboral, né? Etc. Então aqui tem muitas possibilidades de expansão para você. Mas qual que é a energia que está te favorecendo? Cavaleiro de Espadas. Cavaleiro de Espadas, olha o olhar dele. Ele não se dispersa. Ele é o visionário. Ele criou uma meta. Ele tem a missão X e ele vai nessa missão X até que ele consiga concluir essa missão X. Ele não se dispersa mentalmente. Ele sabe que ele quer estudar porque ele quer passar no concurso, então ele sabe que as redes sociais é uma poderosa distração. Então ele vai estudar, ele deixa o celular longe, para ele não dispersar a energia dele. Ele é focado. Tem velocidade nas ações, não quer perder tempo e nem energia com coisas que não vão levar ao cumprimento daquela meta que ele tem na semana. Então é uma semana, Libra, que você vai precisar trabalhar muito o seu lado mental, as razões pelo qual você quer o que você quer, porque se você se deixar levar pelo lado emocional também, pode ser que seja uma semana parada, dispersa. Porque o nosso lado emocional, as nossas emoções, elas têm duas funções básicas do ponto de vista evolutivo. Garantir a preservação da espécie e garantir a preservação da espécie, né? E garantir a sua sobrevivência. Né? Garantir a reprodução, a perpetuação e garantir a nossa sobrevivência. São as duas funções básicas das emoções. Se eu me deixo levar pela minha emoção, eu não vou querer trabalhar, eu vou querer, sei lá, ficar na televisão vendo uma série engraçada. Por quê? Porque eu vou estar poupando energia. Isso para o meu cérebro é ótimo. Poupar energia, poupar esforço. O cérebro ele tem muita dificuldade em lidar com metas a médio e longo prazo. Por quê? Porque ele não viu ainda vantagem em fazer aquilo. Então, o cérebro, todo voltado para a garantir a nossa sobrevivência, ele não quer gastar energia com coisas que ele não sabe se vai dar certo, ele não sabe exatamente qual o resultado daquela ação. Então, ele vai fazer de tudo para que você não imprima esforços em tal atividade. Então, é você que tem que mostrar claramente para o seu cérebro qual é a vantagem de uma ação. Isso te leva à motivação da ação. Mas, enfim, né? Então é isso, Libra. Aqui é uma semana que a sua capacidade cognitiva ela vai te ajudar. Então foque nos pensamentos claros, objetividade, tá? Não fica muito idealizando cenários. É uma semana de ação, de estudo, praticidade, buscar as oportunidades, envolvimento de projetos, tá? Estar mais prático aí possível e buscando minimizar ao máximo as distrações aqui, tá? Porque as distrações, elas podem estar retardando as suas colheitas aqui, dos resultados que você deseja. Principalmente para aqueles librianos que são do mundo acadêmico, precisam estudar, precisam escrever a sua monografia, a sua tese. Não é uma semana para você ficar perdendo tempo com um aplicativo de relacionamento, conversas na internet. É uma semana de foco total aqui. Ok, universo. Qual a mensagem para Libra esta semana? Ó, a transformação, a morte. Libra, ó, o forasteiro, 5 de ouros invertido. Libra, a inocência, o sol. A compreensão. Bom, é uma semana de renascimento, fardo. É uma semana de renascimento, sem sombra de dúvida, que nós temos a morte e o sol. É uma semana de renascimento, Libra, na sua vida prática e na sua vida financeira e profissional, que nós temos os 5 de ouros, uma energia de terra. É uma semana de renascimento, porque é uma semana que me parece que Libra vai ter uma compreensão sobre o porquê
que, por exemplo, você não atingiu o resultado daquele seu projeto ainda? Por que que você não alcançou ainda um patamar financeiro que você gostaria? Por que que você ainda não conseguiu concluir a escrita da sua tese? Por que que você ainda não conseguiu terminar aquele curso que você comprou lá na Hotmart? Então você vai compreender, aqui tem a compreensão, que o fardo, coisas precisam ficar para trás. E essas coisas podem ser comportamentos, podem ser vícios que eu tenho de internet, celular, de série, de jogos, que está me distraindo, vícios de relacionamentos passageiros, isso tudo me distrai. Vício talvez aqui de preocupação também. E aí é uma semana que você vai compreender quais são os fardos que precisam ser deixados para trás para que a minha vida evolua e para que eu saia dessa limitação que hoje eu me encontro. Aqui pode ser uma dificuldade financeira, uma dificuldade no local de trabalho, um trabalho que eu estou insatisfeito, eu nunca vejo reconhecimento, eu quero sair daqui, mas eu preciso fazer algo, eu preciso melhorar o meu currículo para trabalhar em outro lugar, para ganhar um salário melhor, sei lá. Né? Eu preciso melhorar a minha saúde. Aqui tem uma situação, Libra, que você vai compreender essa semana, que vai, 9 de ouros, com a rainha de ouros, que vai te ajudar a sair de uma limitação. Um aperto financeiro. Aqui tem libriano aqui que pode estar afundado em dívidas. E aí, né, gente, é comum, às vezes a gente tá com tanto problema na nossa vida que a nossa mente não consegue lidar com aqueles problemas. Então a gente vai para as redes sociais ver os memes, porque aquilo é uma válvula de escape para mim, porque eu não estou conseguindo suportar olhar para os meus problemas. Mas a gente tem que entender que se eu não olhar para os meus problemas, eles não vão se resolver por conta própria. Magicamente eles não vão ser resolvidos. Principalmente se são problemas na vida profissional ou financeira, que depende claramente da minha ação. Né? E aí muitas das vezes a gente vai para esses recursos de distrações externas, de ver uma série, nenhum problema com isso, claro, mas às vezes a gente está com tanto problema na nossa vida profissional, financeira, está com dívidas no banco, nome sujo, devendo pessoas, né? Passando por dificuldades, limitações financeiras, que não nos compete ter comportamentos assim, porque a gente tem problemas maiores para resolver. Ok, universo, clarifica essa leitura aqui para Libra. A transformação, que foi minha mão. A transformação, universo, a morte, está dizendo o que para Libra? A transformação, o imperador, o forasteiro invertido, 8 de paus, a inocência para Libra, a inocência, o louco. É uma semana de renovação profissional aqui, tá, Libra? 10 de copas, renovação profissional, renovação do lar. Aqui tem uma reestruturação também da sua casa, da sua família. Reestruturação do casamento. Aqui ou você vai ver alguém importante para você com outros olhos, isso vai transformar a sua forma de lidar com esta pessoa, ou esta pessoa vai ver você com outros olhos também, aqui pode ser um marido, um pai. Tem uma mudança de comportamento aqui de alguém em relação a você, ou uma mudança de comportamento de você em relação a alguém. Aqui pode ser um chefe, um marido, um pai. Se você é um libriano que perdeu o trabalho ou perdeu renda,
de alguma maneira, ou está passando por uma dificuldade financeira, aqui com a energia, aqui com o 8 de paus, é movimento, é coloque-se em movimento. E aí o 8 de paus, vamos lembrar que ele veio como desafio. Então tem libriano com dificuldade em colocar-se em movimento. Mas não é qualquer movimento, é um movimento que seja produtivo e vá à direção daquilo que eu desejo manifestar. Então, de todo o comportamento que você tem, Libra, ao longo do dia, você precisa refletir sobre esse comportamento. Será que este comportamento, ele vai contribuir a médio, a curto, a médio ou a longo prazo para eu chegar no meu objetivo? Então, você tem que pensar isso. É a energia mental, o Cavaleiro de Espadas. O Cavaleiro de Espadas, ele tem uma mente extremamente clara e objetiva. Ele sabe exatamente o que ele deseja. Ele tem, olha, visionário. E é aquele ditado, né? Quem não sabe para onde quer, qualquer lugar serve. Então, se eu não sei para onde eu estou indo, eu passo a minha vida girando em círculos e eu chego lá no final dela, a mesma coisa. A mesma coisa. Não melhorei nada. Não mudei nada que eu queria mudar. Só reclamei das circunstâncias. Mas não tomei nenhum movimento favorável para a mudança. Então, é isso, Libra. Todo o comportamento que você tiver essa semana, analise com a sua mente, porque aqui nós temos a compreensão. Analise com a sua mente. Este comportamento X, ele é coerente com aquele resultado que eu espero alcançar? Entende? Então, você vai ter que fazer essa pergunta para você saber o que você tem que transformar na sua vida, na sua rotina, no seu comportamento, né? Ok, universo. O forasteiro está dizendo mais o quê? Ele está invertido. O forasteiro está dizendo mais o quê? O forasteiro invertido para Libra. O forasteiro para Libra é o quê? Ó, 10 de ouros. Aqui a vida, Libra, olha, os amantes com a rainha de espadas. Aqui a vida, ela vai te favorecer com muito crescimento. É como se todo o crescimento que você deseja, Libra, ele está nas suas mãos. Ele está na sua capacidade de transformar maus comportamentos em bons comportamentos, maus hábitos em bons hábitos. Ele está na sua ação produtiva em direção àquilo que eu desejo manifestar. Então, o 10 de ouros é a estabilidade, a prosperidade, a abundância, o casamento restaurado, a família restaurada. Essa abundância, né, essa estabilidade que eu procuro, ela pode estar naquela ação que eu não tomo, naquele movimento que eu não faço, naquela constância que eu não tenho. E é uma semana, então, que você vai deixar para trás tudo aquilo que te distrai, como eu estava dizendo. Bom, então é isso daí, Libra. É uma semana aí de visionários, né, gente? Focar nos projetos aí. Bom, então é isso que eu vejo para vocês, librianos. Se inscreva no canal, gente, se você não é inscrito também, e deixa o seu like e o seu comentário. Isso também ajuda o canal também a continuar crescendo, tá bom, Libra? Bom, então um beijo, gente. Eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau.